Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Eu voltei porque alguém precisava ir. A casa ainda estava no nome da família, mas ninguém mais queria se envolver com aquilo. Minha mãe havia falecido algumas semanas antes, tranquila, dormindo. Meu pai ainda estava vivo, tecnicamente, mas já não era mais o mesmo. O AVC levou quase toda a sua fala e toda a sua ternura. Agora ele morava em um pequeno asilo a umas 3 horas ao sul daqui. A gente não se falava havia anos. Eu disse ao advogado que cuidaria do assunto. Imaginei que fosse só limpar as coisas. Achei que levaria um fim de semana, que seria algo mecânico. Mas parado ali, na entrada da casa, já dava para perceber. A casa não tinha mudado. Na verdade, estava limpa. Um pouco empoeirada em alguns cantos, mas alguém tinha cuidado dela. Provavelmente minha mãe até o fim. Eu não dormia lá há anos, mas em vez de dormir no quarto de hóspedes, escolhi meu antigo quarto, o berçário. O que a gente compartilhava. O berço do Jaime ainda estava lá, encostado na parede mais distante. O outro berço, ao lado, intocado. Os cobertores dobrados com precisão. Uma luminária de pelúcia perfeitamente centralizada no colchão. O móvel acima do berço ainda girava quando abri a porta, pegando ar o suficiente para fazê-lo se mover. Fiquei ali parado, observando o giro lento e silencioso. Encontrei uma caixa lacrada no armário, escondida atrás de cobertores velhos e um vestido de noiva amarelado. A fita estava ressecada, quase se desfazendo. De um lado, descascava um pouco. Na tampa, escrito com marcador preto, Jaime Duarte, não descartar. Não lembro exatamente quando descobri que eu deveria ter sido gêmeo. Acho que sempre soube, como uma verdade que fica logo abaixo da superfície, desgastada ao longo dos anos, recontada suavemente. O nome dele era Jaime. Ele morreu no dia em que a gente nasceu. Foi o que o médico disse. O cordão enrolado no pescoço, sem batimentos cardíacos, nada que pudessem fazer. Mas meus pais nunca aceitaram isso. Voltaram para casa com tudo em dobro. 2 berços, 2 plaquinhas de parede pintadas à mão em tons suaves, em cursiva. Uma com meu nome, outra com o dele. Disseram para todo mundo que tinha sido um erro, que os 2 bebês estavam bem, que foi um milagre. Ninguém questionou muito, pelo menos no começo. Tem fotos nos álbuns antigos que me deixam inquieto até hoje. Sou só eu, de rosto vermelho, enrolado. Em outras fotos claramente houve uma montagem. Um segundo bebê, duplicado de forma tosca ou desenhado, borrado nas bordas. Meu pai não era bom com tecnologia. As primeiras tentativas eram colagens feitas à mão, fita adesiva, tesoura. Uma delas mostrava um segundo cobertor, vazio, do meu lado. Como se alguém ausente tivesse um lugar ali. O berço do Jaime sempre foi mantido imaculado. Mesmo depois que passei para uma cama de verdade. Era limpo, refeito. O móvel era girado toda a noite, até o mecanismo travar. O cordeirinho de pelúcia mudava de posição, da cabeceira para os pés, dependendo da noite, como se alguém cuidasse dele. Meus pais falavam dele no dia a dia, como algo comum. Tom, dá boa noite para o seu irmão. Não acorda ele acabou de dormir. O Jaime já comeu. Quando eu era pequeno, brincava junto. Olhava para o berço vazio e sussurrava. Só por precaução. Mas eu sempre soube que tinha algo errado. O jeito que o ar se comportava naquele lado do quarto era diferente. E quando parei de responder aos comentários deles, quando parei de fingir que lembrava, o olhar da minha mãe mudou. Não parecia confusa, parecia magoada, decepcionada, como se eu tivesse ofendido alguém, que estivesse bem atrás de mim. Fui criado para dividir tudo, meu quarto, minhas roupas, até meu nome. Mesmo que Jaime nunca tenha falado, nunca se mexido, nunca crescido. Tínhamos sapatos combinando na entrada. Os meus sempre riscados. Os dele, impecáveis. 2 escovas de dentes no copo do banheiro. Eu não podia tocar na azul. Fui castigado quando tentei. Nunca mais encostei. Havia regras. A costura central do tapete dividia o quarto. O lado do Jaime era intocável. Não podia mexer nos brinquedos dele.
Se algum fosse parar na minha cama ou embaixo da mesa, eu tinha que devolvê-lo exatamente ao lugar. E quando algo dava errado, a culpa era minha. Tom, não seja malvado com seu irmão, minha mãe dizia, se o ursinho estivesse virado para baixo. Ele não gosta quando mexem nas coisas dele. No começo achei que era só uma maneira de lidar com o luto. Um jeito simbólico, uma história. Mas isso parou quando as coisas começaram a acontecer sozinhas. Eu ia dormir com o armário trancado, olhos bem fechados. Ouvia os estalos da casa se ajustando. Mas por volta das 3 da manhã, quase toda noite, a porta do armário deslizava lentamente, arrastando no tapete só o suficiente para mostrar o escuro lá dentro. Às vezes o móbile do berço já estava girando quando eu acordava. Não rápido, só girando. E o ar parecia mais frio daquele lado do quarto, mesmo no verão. Mais de uma vez acordei com meu cobertor no chão, não jogado, nem amontoado nos pés, puxado cuidadosamente, como se alguém tivesse tirado enquanto eu dormia. Uma vez deixei o cordeiro do Jaime em cima da cômoda. No dia seguinte, ele estava dobrado debaixo do cobertor. Quando mencionei isso, meu pai ficou distante. Minha mãe severa. Não zombe do que você não entende. Jaime tem tanto direito de estar aqui quanto você. Parei de falar, mas comecei a observar. E quanto mais eu prestava atenção, mais ficava claro. Eu não estava sozinho naquele quarto. Queria acreditar que isso era normal, parte de uma família excêntrica. Mas a escola destruiu essa ilusão. Outras crianças perguntavam coisas que eu não sabia como responder. Quando vinham aqui, mexiam o rosto daquele jeito que só criança sabe fazer quando sente que tem algo estranho no ar. Aquele segundo berço incomodava. Uma menina, acho que o nome era Raquel, perguntou para quem era a outra cama. Eu disse a verdade, ou a versão da minha mãe. É pro Jaime, ele é meu irmão, mas ele não tá aqui, quer dizer, ele é só quieto. Ela olhou pro berço, depois para mim. O olhar dela ficou frio. Nunca mais apareceu. A mãe dela ligou dizendo que não queria que Raquel viesse mais, sem dar explicações. Outra vez dormi na casa do Mateus, que morava na mesma rua. Jogamos videogame até tarde, depois deitamos nos sacos de dormir. Ele ficou olhando pro berço e disse que era estranho ainda estar ali. No meio da noite ele me acordou, pálido, suado. Alguém sussurrou no meu ouvido. Disse que devia ter sido um pesadelo, o mesmo que meus pais me diziam quando acontecia comigo. Mas ele já estava arrumando a mochila. Foi embora antes do sol nascer. Nunca mais dormiu aqui. Tentei pedir à minha mãe para deixar o Jaime mais quieto. Talvez guardar algumas das coisas dele. Ela só sorriu e disse: não seja mal educado com seu irmão. Ele não tem muitas coisas. Quando disse, com muito cuidado, que o Jaime não era real, a mão dela apertou com força meu braço. Você nunca diga isso. Nem pense. Esse tipo de conversa machuca. Ele entende. Ela olhou para o meu ombro, depois para o berçário. Não para o meu rosto. O olhar suavizado, como se estivesse esperando ouvir alguma coisa. Nunca mais falei disso. Na escola parei de convidar colegas. Almoçava sozinho. Não contava histórias da minha casa. Em casa eu falava com cuidado. Andava com cautela. Nunca cruzava a costura do tapete. Eu não entendia as regras, mas sabia que elas importavam. E quebrar essas regras piorava a casa. Uma delas era nunca entrar no armário do corredor. A porta ficava sempre trancada. A chave pendurada num ganchinho de latão acima do batente, fora do alcance durante quase toda a minha infância. Quando finalmente fiquei alto o suficiente, esperei o momento certo. Era verão. Meus pais discutiam baixinho na cozinha. Subi na cadeira, peguei a chave do gancho e abri a porta. Não tinha nada demais. Casacos, caixas de papelão, lã embolorada, um aspirador velho. Fiquei até decepcionado, até enfiar a mão numa capa de chuva encostada nos fundos. Senti algo de plástico, com zíper. Era um saco de congelador. Dentro, um caderno azul claro com as bordas desfiadas e estrelas prateadas desbotadas na capa. Não tinha nome na frente, mas eu sabia que era da minha mãe assim que abri. A caligrafia elegante, redondinha. As margens bem organizadas. Parecia um diário de bebê. Gráfico de mamadas, primeiros passos, músicas de ninar.
Mas as datas não batiam com minhas lembranças. As anotações continuavam bem depois do meu segundo aniversário. Muito além do ponto onde Jaime poderia ter existido, se é que ele existiu. E não eram só sobre mim. No começo era tudo doce. Jaime dormiu encolhidinho ao lado do irmão. Fica calmo quando o Tom canta. São tão unidos. Depois o Tom mudou. Ele não come se o irmão não estiver no quarto. Chora quando o Tom sai. Só dorme se estiverem juntos. Peguei o Tom olhando para o espelho. Disse que viu uma mão. Mandei ele não mentir. Uma página tinha sido arrancada pela metade. A borda parecia queimada, como se tivesse encostado demais em algum aquecedor. As entradas seguintes eram mais curtas, inclinadas, como se escritas às pressas. Os terrores noturnos voltaram. Ouço na porta. Acho que o Jaime me culpa. Essa foi a última coisa escrita. Sem assinatura, sem data. Fiquei sentado no chão do armário, relendo. E relendo. Até o corredor ficar escuro. Até a discussão lá embaixo cessar. Eu não tinha percebido quanto tempo já tinha passado. Coloquei o diário de volta no saco, enfiei de novo dentro da manga do casaco e fechei a porta do armário. Pendurei a chave de volta no gancho de latão, como se nunca tivesse tocado nela. Não contei a ninguém o que tinha encontrado. Mas, a partir daquela noite, comecei a virar de costas para o berço do Jaime quando dormia, só por precaução. Jaime queria conversar. Eu tinha 11 anos na noite em que subi no berço dele. Não foi por impulso, nem por desafio. Ninguém me mandou fazer aquilo. Era só eu, no escuro, digerindo todas aquelas regras silenciosas que eu sabia, mas nunca tinha permissão de contestar. 2 escovas de dentes, 2 cadeiras na mesinha, um nome sussurrado toda noite na hora de dormir. Boa noite, Jaime. Naquela noite, sentei na minha cama, olhando para o outro lado do quarto. O berço dele estava ali. As grades tinham sido repintadas 2 vezes, mas ainda tinham lascas visíveis na base. O colchão era fino, amarelado por baixo. Um lençol com elástico e, no canto, um elefante de pelúcia, perfeitamente reto. Disse a mim mesmo que era só um móvel. Então me levantei e fui até lá. O móvel girou lentamente quando passei por ele. Os animaizinhos pendurados lançavam sombras compridas e tortas no teto. Subi no berço, deitei. Cruzei os braços sobre o peito, como imaginei que uma criança morta faria. Por um instante, nada aconteceu. Então pisquei. A luz sumiu. O ar ficou espesso. Algo duro pressionava minhas costas. Eu estava no armário, espremido entre casacos de inverno e uma mangueira de aspirador, quebrada e enrolada no fundo, como se alguém tivesse me enfiado ali. A porta estava trancada, por fora. Me levantei num pulo e bati o ombro contra ela. 1 vez, 2 vezes, a garganta queimando. Na terceira, a porta se abriu. Minha mãe entrou. Não parecia surpresa, nem brava, só cansada. Seus olhos foram dos meus para o meu colo e depois voltaram. Olhei para baixo. Um macacão de bebê estava dobrado sobre meus joelhos. Não era meu. Era amarelo claro, com um ursinho bordado sobre o peito. Cheirava levemente a amaciante. E a outra coisa, um cheiro úmido, de madeira velha e quartos fechados. Eu sabia que não tinha levado nada para o berço. Mas ali estava. Minha mãe ficou em silêncio por muito tempo. Quando finalmente falou, a voz era baixa e estável. Você desrespeitou o espaço dele. Então virou as costas e foi embora. Eu não respondi. Não segui atrás. Fiquei ali por muito tempo, olhando as dobras do macacão e os arranhões na parte interna da porta do armário. Alguns rasos, outros profundos. Alguns arrastavam até embaixo. Encontrei a fita quando estava limpando o sótão. Estava escondida atrás de uma caixa velha com álbuns roídos por traças e enfeites de Natal que não eram tocados havia anos. Dentro de uma caixa de sapatos, ao lado de um toca-fitas meio coberto por fiapos e poeira. A fita estava etiquetada com a caligrafia da minha mãe. Só uma palavra: ninar. Levei para baixo e sentei no tapete do berçário. Coloquei o toca-fitas entre os 2 berços. O aparelho gemeu um pouco quando apertei o botão. Depois a voz dela soou. Mais suave do que eu lembrava. Mais calma. Ela estava lendo O Coelho de Veludo. Reconheci o trecho. O tom era quente, quase musical.
como se ela estivesse lendo para uma criança real. Então outra voz entrou, mais alta. Não era de bebê. Era claramente uma criança. Eu reconheci. Era a voz que eu costumava ter. A criança interrompia a história. Frases sussurradas que não estavam no livro. É real se dói. Eu quero saber o gosto. Manda o coelho sair. Mas a leitura da minha mãe nunca parava. Ela continuava firme, sem interrupções, como se não tivesse ouvido nada. Perto do fim, ela parou de ler. A sala na gravação ficou em silêncio. Só dava para ouvir o ranger suave das molas da cama e o farfalhar de tecido. Então ela sussurrou: "Dá boa noite pro seu irmão." Houve uma pausa, e a voz da criança respondeu: "Boa noite, Tom." A fita parou com um clique seco. Fiquei sem respirar por alguns segundos. Rebobinei com a mão tremendo e ouvi de novo. Cada sílaba parecia mais fria que a anterior. A voz não estava com medo, nem sonolenta. Parecia divertida. Deixei a fita no aparelho e fui saindo da sala, um passo de cada vez, até chegar no corredor. O móbile do berço do Jaime estava girando de novo. Eu não tinha tocado. Saí de casa aos 18 anos, sem drama, sem adeus. Só uma ida tranquila para a universidade, com o banco de trás cheio de caixas e um silêncio entre eu e meu pai que nenhum dos dois sabia preencher. Escolhi estudar a 6 horas de distância. Ninguém questionou. Ninguém se ofereceu para me ajudar a desempacotar. Na primeira noite no alojamento, dormi direto. Sem cobertores puxados, sem portas rangendo, sem passos ao redor da cama. Lembro de acordar com a luz da manhã passando pelas cortinas e perceber quanto tempo fazia desde que eu me sentia descansado de verdade. Sem Jaime, sem sonhos com armários, sem berçários sussurrando. Só silêncio. Comecei a recontar minha infância para mim mesmo de outra forma. Como se tivesse sido moldada pela dor, não por fantasmas. Que tudo era trauma, ecoando em lugares estranhos, onde o ritual virou obsessão e a obsessão virou medo. E quase funcionou. Até começarem os telefonemas. Não eram frequentes, uma vez a cada 2, 3 meses. Sempre da minha mãe. "Ele está mais quieto desde que você foi embora," ela dizia, como se estivesse falando de um menino real. "Agora ele só brinca no seu quarto." Alguns anos depois, ela ligou aflita. "Ele não para de chorar. É todo dia. Por favor, brinca com ele." Depois disso, parei de atender, seja o que for que morava naquela casa. Tristeza ou outra coisa, eu deixei para trás. Ou talvez tenha ficado com ela. Não voltei desde que saí, nem nos feriados, nem em aniversários, nem quando meu pai ligou pedindo para eu passar lá, quando estivesse na cidade. Mas eu nunca estava. Quase voltei quando meu pai teve o AVC. Ele ficou dependente e minha mãe assumiu tudo. Mas toda vez que eu me preparava para ir, eu travava. Parava na porta da frente, mão na maçaneta, e simplesmente desistia. Desempacotava tudo em silêncio. Me dizia que não era a hora, que eu precisava de distância, que era mais saudável não olhar para trás. Por um tempo isso foi verdade. Eu dormia melhor. Trabalhei. Deixei o passado virar névoa distante. Até a ligação. Foi tudo rápido. Um coágulo. Disseram que ela já tinha ido quando chegaram no hospital. Não deram muitos detalhes. Só que alguém precisava cuidar da casa. Meu pai seria transferido de vez para um lar de cuidados permanentes. Eu não via aquele lugar há anos, desde que entrei na faculdade. A viagem de volta pareceu mais longa do que eu lembrava. Quando destranquei a porta, o ar lá dentro era antigo, mas ainda tinha aquele leve aroma antisséptico que eu nunca consegui identificar. Tudo estava exatamente como antes. Móveis no mesmo lugar. Fotos da família congeladas nas paredes. Nenhum sinal de fim. Só uma vida suspensa. Fui direto ao berçário. Estava muito limpo. O berço exatamente onde sempre esteve. O cobertor dobrado do mesmo jeito. O móvel acima tremia levemente quando abri a porta. Sem poeira. Sem bagunça. Nenhum fio fora do lugar. Ela cuidava daquilo até o fim. Desta vez, havia um envelope na mesa. Levemente amarelado nas bordas, mas selado com cuidado. Meu nome na frente, escrito com a letra dela.
Abaixo, 5 palavras em tinta desbotada. Para quando você voltar para casa. Abri o envelope sentindo uma calma estranha. Talvez eu já soubesse o que teria dentro. Talvez não quisesse admitir, até segurar o papel. Era uma página arrancada do antigo diário de bebê. A caligrafia era igual à que eu lembrava, mas havia mudado. Estava trêmula, pesada no final, como se ela pressionasse a caneta demais. Tentei separar vocês. Tentei dizer a mim mesma que ele nunca foi real. Mas eu ouvia vocês dois, mesmo quando não falavam. Ele chora quando você vai embora. Ele nunca chora pra mim. Só se acalma com você por perto. Ele precisa de um irmão. E eu não posso dar outro a ele. Só você. Havia uma segunda folha atrás. Uma foto, brilhante, levemente curva nos cantos. Demorei a reconhecer. Um quarto de hospital, um berço. 2 recém-nascidos. Um com o rosto vermelho, chorando. O outro, quieto. Muito quieto. Olhos fechados. Boca entreaberta, revelando só uma sombra de gengiva. Na parte de baixo, um carimbo de hora. 5 horas depois do horário oficial da morte do Jaime. Eu não lembrava dessa foto, nem deveria. Mas eu estava nela. E não estava sozinho. Assim que pus a carta no chão, um som rompeu o silêncio de um dos quartos. Choro. Alto. Estridente. Não criei nenhuma teoria. Eu sabia exatamente quem era. Jaime. Caminhei até o quarto que evitei por mais de 10 anos. Conforme me aproximava, o choro amansava. Virava soluço abafado, como se escutasse meus passos. Quando toquei a maçaneta, os soluços sumiram quase por completo. E quando abri a porta e olhei, fui recebido com silêncio. Alguns brinquedos haviam mudado de lugar desde a última vez que olhei. O cobertor, antes dobrado, agora estava jogado, como numa birra infantil. Mas minha mãe estava certa. Quando eu estava por perto, ele parava de chorar. Arrumei a cama do berçário antes do anoitecer. Sentei na cadeira ao lado da janela, coberto com um dos velhos cobertores do armário. Aqueles que ainda cheiravam a poeira e tomilho. Por volta da meia-noite, o móbile do segundo berço começou a girar. Sem música, só o rangido lento. A temperatura não caiu, mas havia um frio que se alojava atrás dos olhos. Fui até o berço. Estava vazio, mas os lençóis estavam quentes. A porta do armário, aquela onde um dia acordei trancado, abriu fácil, com um rangido suave, sem pressa, como se estivesse acostumada a ser aberta por dentro. Uma pequena mão pálida e firme se estendeu ao redor do batente. Eu não me mexi, nem gritei. Só olhei para a mão e disse: "Tá bom." Sentei com cuidado. E apenas segurei a mãozinha dele por um tempo. A pele dele estava gelada. E era só isso que ele precisava. Na manhã seguinte, o berçário estava do mesmo jeito. Nenhuma marca de pé, nenhuma porta aberta. Só uma cama feita. E poeira dançando no feixe de luz. A casa estava quieta. Acho que ela tinha razão. Ele só precisava de um irmão.